Olá, meus irmãos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Mas eu creio que vai te ajudar muito. Por que muitas vezes as pessoas não são curadas? Porque muitas das vezes as pessoas entram na fila de oração, pede anos e anos oração e não é curado. E às vezes a pessoa até na hora da oração, ela recebe a cura, mas a cura não permanece. O profeta, nessa mensagem, ele se importa e você vai explicar isso. A partir do parágrafo 38. Então ele diz assim: eu penso que uma das coisas que impede o nosso povo de ser curado, é a falta de confissão. A falta de confissão sincera. Ele vai dar exemplo aqui, diz: se eu saísse com outra mulher que não fosse a minha e, e pedisse perdão para Deus e não para minha esposa, não ia resolver. Às vezes as pessoas elas pecam contra outras pessoas e pedem perdão para Deus. Não, primeiro você tem que ir pedir perdão àquela pessoa que você magoou, que você pecou. O profeta diz: então eu devo ir à minha esposa primeiro e pedir perdão para ela, e ainda pedir de uma maneira sincera, de arrependimento. Porque às vezes eu posso lubridiar ela, enganar ela, mas não a Deus. Então ele diz: eu devo ir à minha esposa, confessar para ela sinceramente, com arrependimento sincero, e depois a Deus sinceramente. Então ele diz assim, que cita a escritura, onde aqui, Mateus 13, 45. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe tua oferta no altar, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta tua oferta. Então ele cita isso aqui, porque às vezes a pessoa, ela tem alguma coisa contra o irmão. Ela falhou contra o irmão. Eles brigaram, discutiram, ele ofendeu, ele magoou, ele deveu aquele irmão e não pagou. É tantas coisas que tem um contra os outros. E tudo isso é utensílio para impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Você não percebe isso, as pessoas não percebem isso. Aí acha que é tomar da ceia, acha que é frequentar a igreja apenas, acha que é cantar um belo hino, acha que é trazer uma boa mensagem. Né? Até os pastores que precisam confessar seus pecados, confessar seus erros. Às vezes não é um erro, não é um pecado carnal, né? De escândalo. Mas é um pecado que magoou o irmão, falou palavras pesadas, o outro falou contra o pastor, falou mal, o outro criticou, o outro mentiu a respeito. É tantas coisas. E o profeta diz: vai primeiro, a Bíblia diz: vai primeiro e conserta, para depois você trazer sua oferta no altar, para depois você receber oração. Então tá ali, faz uma campanha de cura divina, né? Ah, vem o pastor lá de longe, lá de longe. Uma coisa que isso fosse resolver, né? Lá de longe o pastor que ora pelos enfermos. Não, irmão, a cura está em você. O profeta diz: a cura está na palavra. E depende só de você, de uma fé genuína. De você crer. Tomar Isaías 53 sobre você e crer. Agora, antes disso, examine a sua vida. Examine a sua vida e vê se está tudo certinho. Porque se tiver alguma coisa contra sua esposa, seu esposo, contra a sua sogra, contra seu cunhado, contra sua irmã, seu irmão, seu filho, seu pai, contra o irmão, contra o pastor, contra a irmã, contra o diácono, contra o lidicante, contra alguém, vai e conserta primeiro. Conserta tudo, irmão. Primeiro, para depois você receber a oração. Eu creio que um homem ou uma mulher que vem receber oração deve primeiro confessar tudo o que fez acerca, tudo o que fez e acertar tudo. Antes de você vir pedir oração. Estou lendo parágrafo 40 da mensagem, ele se importa em você. Eu creio que um homem ou uma mulher que vem receber oração deve primeiro confessar tudo o que fez e acertar tudo. Porque veja, muitas vezes você percebe na plataforma e observe o quão distante
está. Ou assim diz o Senhor, vê? Então assim, a pessoa não vai ser curada, não vai ser abençoada. Alguma coisa está de errado, irmão. Essa enfermidade não vai embora, essa vida financeira enrolado, esses problemaiada, não prospera, não floresce, é sempre na seca, é sempre, sabe, dessa forma, doente aqui, doente ali. Gente, tem tanta gente que tem ódio no coração, raiva, mágoa. Você se liberta disso, perdoa. Tem gente que não consegue perdoar o irmão, a irmã, e fulano, ciclano, porque falou negócio. Tem que perdoar também. Assim como você deve pedir perdão, você também deve perdoar as pessoas. Libera perdão. Liberar perdão é cura, é prosperidade. Você amar aqueles que te fazem mal. E o profeta vai seguindo, ele vai dar exemplos aqui, não vamos ler, mas aqui no finalzinho do 42, ele diz assim: o remédio para toda doença. Olha aqui. Então o Espírito Santo falou comigo certa manhã, ao amanhecer, e disse: suba na plataforma, traga essas pessoas até ali e faça-as confessar tudo o que fizeram antes de orar por elas. Vem? Antes de orar. Por isso que é importante ensinar o caminho da cura. Não é só ir ao altar receber oração, não. Vai, conserta tudo primeiro. Deus não vai te curar, meu irmão. Não vai te curar. Você tem que confessar primeiro. Antes de orar por elas, vai e confessa tudo primeiro. Vem? A mais profunda sinceridade. A menos que o mundo se arrependa, ele tem que perecer. Compreende? A confissão é o que o mundo precisa hoje. Confissão sincera. A confissão sincera é o remédio para toda doença. Eu podia ler mais aqui, mas leia você. Ele se importa com você. Agora isso é para o nosso povo. O incrédulo, não estou falando com o incrédulo, gente. Eu estou falando para aquele que crê naquilo que nós cremos. Tá? Se você quer sua vida consertada, você quer ver Deus te abençoar, você quer ver ser curado, curada, né? Então, confessa primeiro. E pastores, ensina suas igrejas a confessar primeiro antes de receber a oração. Ao invés de dar ali uma pessoa que nem conversa com outra pessoa ali dentro da igreja. E a Bíblia está falando que nós lemos. Vai, larga sua oferta primeiro, vai lá, confessa, conserta o seu irmão. Conserta tudinho, irmão. A cura vem naturalmente. O profeta fala em outras mensagens, nós está cheio de ensinamentos, só peguei esse destaque aqui. Quando você conserta a sua vida, confessa o pecado, a cura vem naturalmente. Naturalmente. Começa a desentupir os canos, né? O pecado vai entupindo os canos de todas as bênçãos de Deus, vai retendo tudo. Então você vai ter que limpar todos os canais. E as bênçãos de Deus vai cair sobre você. Você entendeu? Então você fala assim: eu não tenho pecado, não sei, recebo cura. Será que não tem? Sabe, você tem mágoa no seu coração? Começa a fazer uma análise. Analisa primeiro, faz uma análise na sua vida, vê se você não está com ódio demais no coração, vê se não magoou, vê se você não está devendo nada há 10, 15, 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Né? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que não se importa, né? Segue a vida, né? Não se importa, né? Magoa, fala mal de quem ajudou, critica quem te ajudou, né? Não tem gratidão. E as coisas só vai de mal a pior e não lembra, né? Peça perdão, reconcilie-se, né? Confesse seus pecados. Deus te abençoe. Um ótimo dia.